Papo-apô? 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 Olá, pessoa! Se liga aqui rapidinho nesse papinho-apô. Estamos aqui mais uma vez para homenagear o escritor brasileiro que fez questão de ter em sua lápide a frase: aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Não foi à toa que ele nasceu justo no dia da criança. E se você não sabe nada sobre a vida dele, que foi super interessante, vá lá no Papinho 02, intitulado Fernando Sabino, o menino que contava causos, para ficar por dentro do que esse mineirinho aprontava. Hoje a gente vai trazer um fragmento do seu livro O Menino no Espelho, para falar de uma característica que é super linda que as crianças têm e que a gente pode e deve apoiá-las a desenvolver cada vez mais, que é a compaixão. Ou melhor, talvez a gente deva aprender com elas isso, né? A compaixão é um conceito muito importante. E a gente ouve muito falar dela no budismo. Junto com o fim da ignorância e a busca da felicidade, a compaixão é um dos temas principais das mensagens do Dalai Lama, que afirma: se você quer que os outros sejam felizes, pratique compaixão. Se você quer ser feliz, pratique compaixão. E você deve estar se perguntando: o que é essa conversa de compaixão? O que isso tem a ver com Fernando Sabino? E eu respondo: tem tudo a ver. A compaixão de Fernando Sabino quando criança fica evidente em seu escrito chamado Galinha ao Molho Pardo, que hoje eu vou ler. Essa compaixão pelos animais, que muita gente grande mata em si, pelo poder do que a gente chama cultura alimentar. Mas até quando a gente vai se esconder atrás desse conceito de cultura alimentar? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que se alimentar, antes de mais nada, deve ser um ato de responsabilidade com o planeta, com os outros animais e com o nosso corpo. Então a gente pode começar sentindo no nosso ser, reativando, reavivando em nossa alma aquela criança que a gente foi, que está guardadinha nesse adulto que a gente se tornou, cheio de convicções. A gente pode começar, por exemplo, pela segunda sem carne, sem pressa, só pensando nisso. Faça isso no seu tempo, sem pressa, sem agonia. Como diz aquela frase que já virou chavão: toda caminhada começa no primeiro passo. E eu vou ficando por aqui. Não esquece que na próxima quarta, dia 4 de novembro, tem Papo-apô. Vamos ter convidados super especiais para um bate-papo sobre viver de morte e morrer de vida, como disse Edgar Morin. Eu te deixo um beijo. Com paixão, hein? Galinha ao Molho Pardo.
Fernando Sabino. Ao chegar da escola, dei com a novidade, uma galinha no quintal. O quintal de nossa casa era grande, mas não tinha galinheiro, como quase toda a casa de Belo Horizonte naquele tempo. Era uma porção de árvores. Um pé de manga sapatinho, outro de manga coração de boi, um pé de gabiroba, um pé de goiaba branca, outro de goiaba vermelha, um pé de abacate e até um pé de fruta de conde. De um lado, o barracão, com o quarto da Alzira cozinheira e um quartinho de despejo. Do outro lado, uma caixa de madeira, grande como um canteiro, cheia de areia que papai botou lá para nós brincarmos. Pois, no fundo do quintal, eu vi a galinha toda folgada ciscando na caixa de areia. Havia sido comprada por minha mãe para o almoço de domingo. Dr. Junqueira ia almoçar em casa e ela resolveu fazer galinha ao molho pardo. Eu já tinha visto a Alzira matar galinha. Uma coisa terrível. Agarrava a coitada pelo pescoço, agachava, apertava o corpo dela entre os joelhos, torcia com a mão esquerda a cabecinha assim para um lado e com a direita, zap, passava o facão afiado, abrindo um talho no gogó. O sangue esguichava longe. Ela parava logo o esguicho com a bacia, deixando que escorresse ali dentro até acabar. E a bichinha ainda viva, estrebuchando nas mãos da malvada. Como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a Alzira me contou o que ia acontecer com a nova galinha. Revoltado, resolvi salvá-la. Eu sabia que o Dr. Junqueira era importante. Meu pai dependia dele para os negócios. Pois no que dependesse de mim, no domingo ele ia poder comer tudo, menos galinha ao molho pardo. Era uma galinha branca e gorda, que não me deu muito trabalho para pegar. Foi só correr atrás dela um pouco, ficou logo cansada. Agachou-se no canto do muro, me olhou de lado como as galinhas olham e se deixou apanhar. Não sei se percebeu que eu não ia lhe fazer mal. Pelo contrário, eu pretendia salvar a sua vida. O certo é que em poucos minutos ficou minha amiga. Não fugiu mais de mim. O seu nome é Fernanda, falei então. Vou esconder você num lugar que ninguém é capaz de descobrir. Junto do tanque de lavar roupa, costumava ficar uma bacia grande de enxaguar. A Maria, lavadeira, só ia voltar na segunda-feira. Antes disso, ninguém ia mexer naquela bacia. Assim que escureceu, escondi a Fernanda debaixo dela. Na manhã de domingo, me levantei bem cedo e fui dar uma espiada na Fernanda. Onde tinha ido me esconder, lá no fundo escuro do porão, vi a Alzira olhando ao redor. Onde é que se meteu a galinha? Você não estava brincando com ela ontem, menino? Isso foi ontem. Hoje eu não vi ela ainda. Será que fugiu? Ou alguém roubou? Agarrei a ideia no ar. Era a salvação. Isso mesmo. Quando eu estava ali no quintal, vi um homem passar correndo. Levava uma coisa escondida embaixo do paletó. Só podia ser a galinha. A Alzira não parecia acreditar muito na história. Pelo contrário, ficou mais desconfiada. E saiu pelo quintal, à procura da galinha, olhando aqui e ali, nos galhos das árvores, atrás do barracão, no meio dos bambus. Depois foi contar para a mamãe que a galinha havia sumido. Fui atrás, para o que desse e viesse. Escutei tudo. Mamãe torcia as mãos.
E agora, como vai ser? Como é que ela foi sumir assim sem mais nem menos? Sei lá, respondeu a Alzira. Não acredito que tenham roubado, como diz o Fernando. Vai ver que saiu voando e pulou o muro. Bem que eu pensei em cortar as asas dela e me esqueci. Agora é tarde. Está quase na hora do almoço, disse minha mãe. O doutor Junqueira está para chegar em 1 hora. E como é que a gente vai fazer sem a galinha? O Domingos vai ficar aborrecido. Dali a pouco era meu pai quem chegava da rua, trazendo o jornal de domingo debaixo do braço. Quando mamãe lhe deu a triste notícia, para surpresa minha e dela, ele não se aborreceu. Faz outra coisa, macarrão, por exemplo. O doutor Junqueira é bem capaz de gostar de macarrão. Pois o doutor Junqueira não só gostou, como repetiu 2 vezes para a grande satisfação de mamãe. Guardanapo enfiado no colarinho, o doutor Junqueira limpou os bigodes satisfeito. Ainda bem que era essa macarronada tão boa. Eu estava com medo que fosse galinha. Se tem uma coisa que eu detesto é galinha, principalmente ao molho pardo. Nem por isso eu senti que a minha amiga Fernanda não estava mais condenada à morte. Mesmo porque meu pai gostava também de galinha, com ou sem o doutor Junqueira. Por outro lado, ela podia ficar escondida o resto da vida. Eu não tinha a menor ideia de quanto tempo uma galinha vivia. E na manhã seguinte, a Maria viria lavar roupa. Ia descobrir a Fernanda encolhida debaixo da bacia. Depois que o almoço terminou e o doutor Junqueira se despediu, fui lá perto do tanque fazer uma visitinha a ela, resolvida a ganhar tempo. Você hoje ainda vai dormir aí, mas amanhã eu te solto, está bem? Ela fez que sim com a cabeça. De manhãzinha, antes que a Maria Lavadeira chegasse, fui até lá, levantei a bacia e peguei a Fernanda. Procurei mamãe com ela debaixo do braço. Olha só quem está aqui! Mamãe se espantou. Uai, ela não tinha sumido? Onde é que você achou essa galinha, Fernando? De repente, os olhos dela se apertaram num jeito muito dela quando entendi as coisas. Havia entendido tudo. Antes que me passasse um pito, eu avisei. Se tiverem de matar a minha amiga, me matem primeiro. Mamãe achou graça quando soube que ela se chamava Fernanda e resolveu não se importar com o que eu tinha feito. Pelo contrário, deixou que a galinha passasse a ser um de meus brinquedos. Só proibiu que eu a levasse para dentro de casa. Fernanda me seguia os passos por toda parte, como um cachorrinho. E ela continuou minha amiga, até morrer de velha, não sei quanto tempo mais tarde. Só sei que alguns dias depois do almoço do Dr. Junqueira, mamãe comprou um frango. Esse vai se chamar Alberto, eu disse logo. Pois sim, disse minha mãe, e mandou que a Alzira tomasse conta do frango. No dia seguinte mesmo, no almoço, comemos o Alberto ao molho pardo. O Papo a Pouco é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Natália Araújo e Hannah Neri. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. As trilhas ouvidas neste episódio são da biblioteca de áudio do YouTube. Os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papo a Pouco é gravado e editado em casa.
preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papo-apô. 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 Papo. Papo-apô, yes.